Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? O pessoal tá chegando aqui. Olha aí a Adri chegando. E aí, Adri? Como é que tu tá? E aí, tudo beleza? Coisa boa. Pessoal chegando devagarzinho. É, Já agradeço desde já quem está chegando, quem vai chegar depois, né? E quem vai assistir essa live gravada depois. Eu sei que tem gente que já me falou que esse horário é um horário um pouco inconveniente para algumas pessoas, né? Então a gente sabe que depois a gente felizmente tem esse recurso de poder assistir a live gravada, né? Então agradeço a todos vocês desde já. E quero dizer para vocês que essa é uma live da série Live para quem tem pressa, Lives para quem tem pressa, né? Porque a gente tem aí uma explosão de lives por conta da pandemia. E essa é uma live assim, ó, que não eu não pretendo passar de 40 minutos, tá? Talvez máximo 40 minutos. Ela é para ser uma live um pouquinho mais enxuta, porque eu sei que a gente tem listas intermináveis de lives e outras coisas para fazer, né? Nesses tempos pandêmicos, né? A nossa vida, no geral, ela já é uma vida. A vida contemporânea ela é extremamente corrida, né? Agitada, a gente tem demandas de todos os lados, né? E agora a gente sabe que tem também aí um apelo bem grande em função das lives que a gente está tendo aí. E essa live ela foi agendada para o dia de hoje, em função da data de hoje, né? Hoje, dia 27 de agosto, dia que se comemora o Dia da Psicóloga e do Psicólogo, né? A gente tem aí colegas, vários colegas, vários alunos e alunas, né? Antigos alunos e alunas, né? Ainda estudantes, alguns agora já colegas, novos colegas de profissão que estão chegando por aí. E é muito legal poder hoje falar rapidamente sobre uma das práticas que psicólogas e psicólogos podem oferecer. E uma das práticas talvez mais potentes e necessárias em tempos de pandemia, que é a prática do plantão psicológico. Não sei se vocês conhecem o que é plantão psicológico, se já praticaram, se já utilizaram esse serviço. Contem aí se vocês já têm algum conhecimento dessa área. E por que falar sobre plantão, então, né? Porque vocês vão ver que o plantão ele se presta muito bem, para atender algo que a gente está vivendo de forma crescente nesses tempos pandêmicos, né? Eu até pontuei agora um pouquinho antes de começar a live, eu pontuei alguns aspectos, algumas tendências que eu venho observando nesses tempos de pandemia, né? Se a gente pensar em Brasil, a gente está falando, a gente está fechando praticamente 6 meses, né? Assim, de ebulição, do início dessa ebulição de pandemia e de mudança no jeito como a gente vem vivendo as nossas vidas, né? Então, mais ou menos 6 meses. E, obviamente, isso traz muitas mudanças, trouxe, vem trazendo e vai trazer ainda muitas outras, né? E mudanças essas que têm impacto na nossa saúde e na nossa qualidade de vida, né? Então, eu pontuei esse um primeiro aspecto para a gente poder pensar, primeiro, então, nesses tempos pandêmicos, o que é que eles trazem para nós, para depois a gente poder pensar rapidinho o que é que, então, esse plantão psicológico pode oferecer para a gente poder enfrentar, lidar melhor com o que acontece conosco e com as pessoas que nos são mais queridas, né? Durante esses tempos de tantas mudanças, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto, como eu já falei, né, um pouquinho, é o fato de que desde lá de comecinho de março, né, a gente pode dizer que lá pelas tantas a gente perdeu o que era o nosso normal, né? Tanto que se fala muito, o novo normal, ou quando voltar ao normal, essa ideia, né? De que nós perdemos aquilo que era comum, que era usual ao nosso jeito de viver, a nossa rotina, o nosso cotidiano, os nossos planos, os nossos projetos, como vinham sendo desenvolvidos, tudo isso sofreu uma mudança abrupta de grande impacto, né?
Então, assim, a gente pode considerar que a gente teve uma perda, a perda daquele jeito que a gente vinha vivendo a nossa vida. Esse tipo de perda tende a ter uma repercussão para cada pessoa, né? Cada pessoa vai lidar com uma perda como essa de uma maneira única em cada momento da sua vida. Tá? Então a gente tem possibilidades aí de impactos distintos, mas a gente pode falar que de maneira geral, boa parte das pessoas em algum grau experimentou lá em março, para nós, né, brasileiros, eu tô falando, né, em algum grau as pessoas começaram a sentir raiva, né? Como assim? Vou ter que parar de ir para o trabalho? Como assim eu não vou poder trabalhar? Como assim eu não vou poder abrir meu negócio? Como assim eu não posso praticar um esporte? Não posso ir ao parque? Não posso sair? Né? Como assim? E o que eu faço agora com os meus filhos? Para aqueles que tiveram que trabalhar e não sabiam onde deixar as crianças, e isso ainda é uma questão que até agora, né, é uma luta para algumas pessoas. Então, esse é um primeiro ponto que a gente pode destacar, né, que trouxe raiva, né? Para algumas pessoas trouxe também desespero, né? Lembram, né, da loucura pelos papéis higiênicos, por máscaras, por álcool, né? Aquela loucura inicial que nós tivemos, porque a gente nunca tinha lidado com algo assim, então isso pode gerar desespero, pode ser experimentado dessa forma, né? De maneira desesperadora, e claro, com muito medo associado, né? Então a gente está falando aqui de algumas emoções e de algumas reações emocionais e comportamentais, né? A gente vai ver então também, né? Que mostram algum grau de sofrimento, né? E que já apontam para algo que a gente vai falar, que tem relação com o plantão, que é o que a gente chama de urgência. Urgência psicológica, urgência emocional, né? O que é que a gente faz com tudo isso que uma situação como essa começou suscitando na gente lá em março, né? Com esses sentimentos, essas emoções todas, né? Esse turbilhão de eventos internos e externos, né? O que é que a gente faz? Como é que a gente se comporta? Como a gente lida com isso? Né? Fica como uma interrogação. Um segundo ponto que eu destaco para vocês que a gente vem vivendo, e olha, 6 meses a gente vai bater agora, né? A gente vai ter, agora a gente começa a se dar conta, algumas pessoas começando a se dar conta, que a gente desde então vem vivendo o que eu chamo de um estado constante de readaptação. É um estado constante em que a gente está mudando esse jeito de lidar com a pandemia, né? Se a gente pensar, né, a própria ideia de bandeiras que os governos instituíram, né, de que a cada semana haveria uma bandeira de orientação para a gente poder saber como se comportar, né, se a gente pode sair à rua, se não pode, o que é que pode abrir, o que não pode abrir, em que horários, né, isso a cada semana nos exige adaptação, né. Se a gente for olhar quem tem filhos, quem trabalha na área da educação, por exemplo, né? No início parou de dar suas aulas presenciais, aí não sabia como lidar, e alguns entraram em férias, outros botaram atividades online que não valiam, depois, né? Agora a gente está projetando aí um retorno, né? Pelo menos está se falando nesse retorno, como vai ser, e aí como é que vai se lidar com isso? Volta todo mundo? Quem volta primeiro? Quem volta depois? Ou seja, estamos vendo inúmeros exemplos dessa necessidade constante de readaptação, né? Algo que a gente sempre vive ao longo da vida, não é algo exclusivo de uma pandemia, mas numa pandemia isso fica mais evidente, né? A gente não sabe muito bem como lidar com essas coisas todas e as coisas parecem ir mudando, né? Os números vão aumentando, então como que a gente lida com isso, né? Então exige um estado constante de readaptação. E quando a gente fala sobre readaptação, uma palavra que não dá pra gente esquecer, né, que eu associo diretamente nessa hora, né, a gente falar sobre readaptação, é estresse. Né? Em algum grau, essa readaptação ela mexe conosco e ela gera estresse.
Estresse que por si só não é ruim nem bom, não é positivo nem negativo, né? Depende muito de como a gente lida com isso, com ele, né? O que é que eu faço a partir dessa situação que gera estresse? Né? Então, também pode mobilizar aí algumas questões importantes. Um terceiro ponto que eu anotei aqui um pouquinho antes de começar a falar com vocês é um estado que a gente já viveu lá no início e vem vivendo com ele, né? Que é o que eu chamei de uma incerteza acerca do nosso futuro pessoal e como humanidade, né? Como vai ser? O que vai acontecer? Até quando isso vai? A gente fala muito, quando sair uma vacina, aí as coisas vão voltar ao normal. Será que vão voltar ao normal? E que normal é esse? Como as coisas vão ser? Né? Vamos vivendo desse jeito até o final do ano, até o meio do ano que vem? O que vem pela frente? Vou ficar doente? Alguém vai ficar doente? Quem está doente vai se recuperar? Sim, não? Vou ter perdas? Que perdas? Que ganhos eu posso ter nisso? Tudo isso também tá nessa conta aí desse tópico que eu pontuo, que é dessa incerteza, né? E quando a gente fala em incerteza, não saber o que vai acontecer, para algumas pessoas isso gera muito medo, né? Ainda mais se elas têm uma tendência aí a pensar de uma maneira mais catastrófica, né? E vamos combinar que basta abrir uma rede social, um site de notícias, um jornal, um telejornal, um rádio, a gente consegue rapidinho ficar com medo, sentir isso, né? As notícias evocam isso para nós, né? Além do medo, parente do medo, a gente vai ver ansiedade, né? Preocupação, né? Como as coisas vão ser? Será que eu vou conseguir lidar com tudo isso ou não? Né? Eu falava esses dias com alguns colegas, né? A gente vê assim, quem tem filhos se pergunta, e se eu morrer, ou se eu adoecer, quem vai cuidar deles? Se eles adoecerem, como é que eu vou fazer para cuidar? Quem tem um parceiro, quem tem pais, quem tem colegas, né? E como vai ser isso se ficar doente? Isso gera muita ansiedade, né? E é extremamente angustiante lidar com isso e parar e falar sobre essas coisas, né? Além desses aspectos, eu destaco ainda o próprio adoecimento, né, pelo coronavírus, né, Covid-19, seja o temor ou enfrentamento do adoecimento, né, propriamente dito, de uma pessoa ou das pessoas que lhes são queridas, né, amigos, familiares, colegas de escola, colegas de trabalho, enfim, figuras públicas que lhes são figuras caras, né? Isso mexe muito conosco, né? E não é só o adoecimento, porque quando a gente fala do adoecimento nesse contexto, a gente precisa falar das perdas, das mortes, né? A gente tem um número alto de mortes, ainda que haja inúmeras discussões sobre esses números, esses percentuais, né, proporcionalmente se comparados a outras doenças, mas é inevitável, a gente precisa reconhecer que esses números impactam e não precisam ser muitos, basta ser uma pessoa que nos é importante e esse número vai nos impactar profundamente. Tá? E de novo, o que eu faço com os sentimentos que surgem diante de uma experiência como essa? De adoecer ou ter alguém próximo, alguém importante para mim, que está adoecido, que contraiu o vírus, desenvolveu a doença, às vezes em graus, em uma gravidade considerável e que pode até evoluir para uma morte. Como eu lido com essa possibilidade? Como eu lido com essa realidade quando ela acontece? Que isso mexe em mim. Para onde eu boto tudo que eu penso e sinto numa hora dessas? Né? Vocês já se imaginaram? Alguém já passou por essa situação aí? E como lidou? Conta aí, que eu tô curiosa para saber.
Para além, então, do adoecimento, né, para Covid-19, eu destaco ainda pelo menos um último ponto para vocês, né, já que essa live é para ser rápida, né, que é o agravamento ou mesmo o desenvolvimento, né, então desenvolvimento ou agravamento de outras condições e outras doenças, né, às vezes doenças pré-existentes, então que se agravam nesse período por conta da pandemia, ou então o desenvolvimento de doenças que a pessoa não tinha antes e ela passa a apresentar, a desenvolver por conta desse contexto todo que a gente está mencionando, né? Então a gente pode ter doenças que a gente costuma classificar, né? Uma classificação mais, eu diria assim, mais didática. Doenças de ordem mais física, orgânica, né? Que vão se manifestar no corpo. E a gente pode ter, e realmente a gente já tem alguns dados mostrando, né, apontando, estimando, um aumento de doenças mentais. Né? Doenças mentais. Entre elas, né, a gente já falou um pouco, ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e transtorno de estresse pós-traumático. Sim, porque esse enfrentamento, essa situação, a experiência de viver esta pandemia, para algumas pessoas, pode resultar em transtorno de estresse pós-traumático. Né? Então, mais um ponto, né, que é essa possibilidade de desenvolver ou de agravar doenças dessa ordem. Né? O plantão tem a ver com isso? Com essas doenças, isso é um ponto importante, né, que a gente pode trazer, né, que tem pessoas que vão dizer, então a plantão vai servir para essas doenças. Eu diria assim que não serve para as doenças, vai servir talvez, né, para as pessoas que estejam vivendo qualquer um desses pontos que eu mencionei, desses 5 pontos que eu trouxe, né? Primeiro deles, a perda do normal, daquilo que a gente considerava que era o normal da nossa vida até o início ali de março. Segundo ponto, esse estado constante de readaptação que a gente vivencia durante a pandemia. O tempo inteiro parece que as coisas estão mudando, a gente tem que fazer aquele estado constante de atualização das nossas organizações, do nosso cotidiano, da nossa rotina, a incerteza acerca do futuro que marca a existência humana sempre, mas que se torna mais evidente agora na pandemia, o adoecimento e eventualmente as perdas de vidas por conta da Covid-19 e desenvolvimento de novas doenças e agravamento de condições ou doenças pré-existentes que as pessoas já tinham e que por conta da pandemia, então, pioram, né? Ou surgem agora, no caso, né, de doenças que não existiam antes. Então, essas condições, como que a gente pode enfrentá-las? Né? E, especialmente aquilo que elas suscitam em nós. Como que a gente lida com isso? Né? Com esse turbilhão emocional que algumas pessoas podem estar enfrentando em diferentes momentos desse percurso que a gente vem fazendo, né? Como eu falei antes, né? Situações que evocam medo, que evocam respostas de desespero, muita ansiedade, muita preocupação, né? Em alguns momentos também raiva por ter de estar passando por tudo isso, frustração com relação a planos, projetos, a uma vida que estava andando de um jeito e agora não anda mais desse jeito, né? Como que se lida com tudo isso, né? Com essas emoções todas. Né? Então, o plantão psicológico é uma possibilidade de atendimento psicológico que pode ser oferecido para responder a essas necessidades, é o que a gente chama, né, dessa urgência emocional, dessa urgência psicológica, né, para que a pessoa possa se dar conta do que é que ela está vivenciando no momento,
possa, como eu brinco, né, dar nome aos bois, possa falar sobre isso, possa nomear o que está se passando internamente com ela, para que, em tomando contato com tudo isso, ela possa ter um comportamento mais adequado, mais saudável, né, no meio desse contexto tão desafiador. Né? Sempre digo assim para quem não entende o que é o plantão, assim, para diferenciar o plantão de outros atendimentos da psicologia, eu sempre digo assim, todo mundo costuma fazer, né? Pelo menos não vou dizer todo mundo, né? Mas o ideal é que todo mundo faça um acompanhamento, né, na sua saúde, tem check-ups periódicos, né, com exames e consultas com profissionais da área médica, né? Mas às vezes a gente tem uma dor intensa, alguma coisa que nos incomoda demais. O que é que a gente faz? Onde a gente vai? A maioria das pessoas me responde que a gente vai para uma emergência médica, um pronto-socorro, um plantão, um serviço de plantão médico, né? Mas e quando essa dor, essa turbulência não for de ordem física, for de ordem emocional? O que a gente faz? O que vocês fazem? Contem aí, vocês estão muito quietinhos. Tudo bem que a live vai ser bem curtinha, mas ninguém fala nada. O que vocês fazem aí? Então, alguns vão talvez pensar assim, eu ligo pro meu terapeuta. Sim, se você já está em terapia, daqui a pouco você pode falar com seu terapeuta, seu psicólogo, seu profissional que lhe acompanha. Mas vamos pensar que tem pessoas que não estão em terapia, né? O que é que elas fazem? Algumas dizem assim, eu converso com um amigo de confiança, eu falo com alguém da minha família que me escuta. Outros dizem, eu calo, né? Como a gente diz assim, mato no peito, fico com isso pra mim, né? Fico sofrendo calado, calada, né? Mas a ideia da oferta do plantão é justamente para que a pessoa não precise sofrer calada. E para que ela possa encontrar uma escuta e um acolhimento qualificados. Né? Uma escuta e um acolhimento que não seja uma escuta que a gente encontra no nosso cotidiano, né? Nas nossas amizades, por exemplo. Não que amigos não possam fazer uma escuta qualificada, ótimo se fizerem, né? Mas nem sempre estão tecnicamente preparados para isso. Né? E quando a gente fala de uma escuta qualificada, é de uma escuta que nos acolha sem julgamentos externos. Né? Quando uma pessoa busca ajuda, num caso de urgência psicológica, a gente sabe que a melhor ajuda que a gente pode oferecer para ela é uma ajuda que não vai julgar o que ela está sentindo nem vivendo. Quando eu digo julgar, julgar do ponto de vista externo. Né? Se eu atendo alguém, eu não devo julgá-la a partir do meu ponto de vista. Pelo contrário, eu devo tentar me esforçar para compreendê-la naquilo que ela vivencia naquele momento. Como se estivesse vivendo o que ela está vivendo. É o que a gente chama de uma escuta empática. Essa vai ser a maior diferença que a gente pode fazer num momento desses. Né? De modo que a pessoa se sinta segura e confortável para examinar, para mergulhar no que ela está vivenciando naquele momento. Porque o que a gente tende a fazer quando a gente sente emoções muito intensas é fugir delas, nos afastarmos ou mesmo anestesiarmos. Tá? Então, assim, crescente uso de álcool, crescente consumo de alimentos, são formas de calar, por exemplo, para algumas pessoas, né? Então, a ideia é que a gente possa criar um clima em que a pessoa se sinta suficientemente à vontade para mergulhar em si mesma,
né? E a gente acompanha nesse processo. Alguém que faz terapia pode olhar e dizer assim, tá, mas isso é muito parecido com o que acontece na minha psicoterapia, né? Temos colegas psicólogos aqui, psicólogas, que talvez digam, mas é isso que eu ofereço na psicoterapia para os meus clientes. Ok, mas o que a gente precisa entender é que plantão pode ser um único encontro, né? A definição técnica seria um encontro que basta em si mesmo, né? Um encontro que busca atender uma pessoa no momento mais próximo da sua urgência e que talvez seja o único encontro. Então, para o profissional psicólogo, para a psicóloga, a pergunta importante é, nessa hora, como eu posso estar com uma pessoa e ajudá-la da melhor forma possível, sabendo que talvez este seja o único momento em que eu estarei com essa pessoa. Esse é o nosso grande desafio. A gente não sabe o que vem, né? Quando a pessoa nos busca ou busca um serviço de plantão, né? Isso é um grande barato, assim. Eu sempre digo, é preciso gostar de trabalhar com o inesperado, né? Num plantão psicológico. E também a gente não sabe se vai haver um segundo encontro para eu às vezes não tem nem a chance de perguntar para ela, e aí, como foi? Como você ficou depois daquele encontro, daquele atendimento? Né? E também, às vezes, eu não consigo dar sequência, porque muitas vezes ele vai se encerrar, né? O processo de atendimento se encerra naquele atendimento. Né? Então, é um desafio grande de atender e de estar assim, a pleno naquele momento. E isso fala para mim também dessa beleza que é a arte do encontro, né? Saber que quando nós estamos com uma pessoa, nós estamos num encontro e que ele pode ser extremamente curativo, extremamente transformador. Ainda que eu tenha outras questões que mereçam, por exemplo, ser trabalhadas numa psicoterapia por meses. Pode ser. Né? Uma coisa não invalida a outra. Né? É comum atender pessoas que estão em psicoterapia e que entre sessões, por exemplo, a pessoa faz uma psicoterapia de frequência semanal, uma vez por semana é atendida pelo seu psicólogo, a sua psicóloga. Mas entre sessões algo acontece e aquilo é demais para dar conta sozinho, sozinha. E aí o que faz? Né? Pensem, vou dar alguns exemplos para vocês de situações que estão muito comuns agora, né? A confirmação de um diagnóstico de Covid-19, né? Às vezes o temor fez o exame e ainda não teve a resposta, mas aquilo é demais, é desesperador demais lidar com aquela incerteza do diagnóstico, ou em alguns casos pós, né, receber a confirmação do diagnóstico, o adoecimento de familiares, o agravamento da condição de familiares, a perda de familiares, perda de amigos, né, e tudo que isso gera. Perda de emprego, gente, muito, 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 muito comum. A ameaça da perda de emprego para empreendedores, pequenos e grandes empresários. A gente vai ver o contexto, né? Muda um pouquinho o ponto de vista, né? Mas tá no mesmo contexto, que é: será que eu vou conseguir dar conta, manter meu negócio? Será que eu vou fechar? Será que eu vou conseguir pagar todo mundo se eu fechar? Se eu tiver que fechar o negócio? Né? Então, assim, são inúmeras as situações. Pais, professores extremamente estressados com esse contexto, em que mudam as demandas e tem uma sobrecarga bem importante, né? Porque a gente tem pais, às vezes em casa, em home office, trabalhando em home office, mas daí tem que dar conta dos filhos, das atividades escolares. A gente tem professores em casa, elaborando suas aulas e acompanhando seus alunos e tendo que dar conta dos seus filhos também. Então, assim, temos situações de sobrecarga de trabalho e, obviamente, uma sobrecarga emocional bem importante. Então, para quem está aqui
para quem vai assistir essa live depois, a gravação da live, mesmo não sendo psicólogo, saiba, se você está vivendo uma situação como essa, se você conhece pessoas que estão vivendo esse tipo de turbilhão emocional, né, vivendo esse contexto que evoca emoções muito intensas, difíceis de dar conta sozinha, busque ou indique serviços de plantão psicológico. Tá? Quem quiser saber mais sobre plantão, sobre esses atendimentos, pode entrar em contato comigo. E para os colegas e as colegas, né, psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, eu deixo aqui também um outro convite, que é para um curso rápido, que eu vou ministrar agora nesse sábado de manhã e no seguinte, então nos sábados, os dias 29 de agosto e 5 de setembro, das 8h30 da manhã ao 12h30, totalmente online, né? Um curso sobre plantão psicológico centrado na pessoa, tá? Um curso, então, para profissionais e estudantes de psicologia, em que a gente vai falar um pouquinho sobre a história do plantão psicológico, o que caracteriza esse tipo de atendimento, como ele se diferencia de outros tipos de atendimento da área psicológica e até de outros serviços de área de saúde, primeiros socorros de outras formas, né? E a ideia é que ao final a pessoa que frequentou o curso, né, que realizou o curso conosco, possa já atender em plantão psicológico, né? Possa estar minimamente capacitada para realizar um atendimento de acordo com aquilo que a gente entende que é necessário para o plantão psicológico, né? Ele é importante, ele precisa ser implantado e realizado, oferecido nos mais diversos contextos, porque como a gente falou aqui, né, esses tempos de pandemia são tempos de intensas emoções, né? Em escolas, em empresas, na vida familiar, em todos os contextos, né? Sem falar, obviamente, né? Não dá para esquecer dos profissionais da área da saúde, especialmente os profissionais de linha de frente, né? Que estão, não só a linha de frente, né? Mas mesmo profissionais que acompanham pessoas em outros serviços de saúde estão também se arriscando bastante, né? Então, são públicos que a gente sabe que precisam enfrentar e enfrentam, né? Às vezes com um sofrimento, uma sobrecarga física e emocional bastante grande e que precisam de uma assistência especializada, né? Então, deixo aqui meu convite. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa específica de plantão ou de atendimentos, enfim, nessa época de pandemia, né, ficaram curiosos, têm dúvidas, mandem pelo direct, que em breve a gente vai conversar mais um pouquinho, né? Para daqui mais uns dias tem uma outra live aí que a gente vai falar da rotina de autocuidado para as profissionais da saúde, né? Especialmente nessa temporada que está exigindo bastante de cada um de nós. Tá bem, gente? Agradeço imensamente a companhia de vocês e... Carol, querida, beijo, Carol. Agora tô vendo aqui teu comentário. Então, Carol, se a Carol falou que ela vai estar atendendo sábado de manhã, né, Carol? Provavelmente, se não para setembro, mas eu acho que vai ser setembro, eu vou lançar outra edição do curso, aí vai ser durante a semana. Vão ser 4 encontros de 2 horas durante 2 semanas. Provavelmente 2 segundas e 2 quartas-feiras, em sequência, né? Então, talvez a gente possa se reencontrar, tá bom? Vou adorar te reencontrar e vou adorar encontrar quem quiser falar mais de plantão. Eu sempre brinco, né? Quem gosta de fortes emoções, porque plantão psicológico
pode ter certeza. Bem com fortes emoções. Tá bom, gente? Um beijão para quem esteve aí comigo agora, quem está ainda aqui conosco, né? E um beijão para quem vai assistir essa live depois também, tá bom? Parabéns mais uma vez a todos os colegas e a todas as colegas. E ó, bora trabalhar, que tá cheio de trabalho aí pra gente aí fora. Tá bom, gente? Um beijão. Tchau, tchau.